A rebeldia de Deus nos torna independentes, mas a honra à sua vontade nos torna autônomos. Deus quer que sejamos gestores da vida a partir de uma relação íntima com Ele, por isso, se conhecer é fundamental. Autoconhecimento torna-se uma palavra muito importante para a sociedade atual e, com frequência, é associado à felicidade e algo a ser buscado por todos. A pessoa passa a estar mais consciente de si a partir de questionamentos feitos por si mesma. Como sujeito em seu ambiente, ela é capaz de prever e controlar melhor o próprio comportamento, potencializando o sucesso em seus objetivos e possivelmente agindo de maneira mais congruente com os seus valores. Por isso, é tão importante saber quem somos. Isso irá transformar em gerentes da vida. Quando assumimos o protagonismo de nossas escolhas, decisões e liderança, sem os vitimismos da existência, para falar um pouco mais sobre como saber quem você é, pode potencializar sua gestão, chamamos Rafael Sebem para nos apontar esse caminho de autonomia. Alô. Bom dia a todos ainda, né, pastor? Ok. Bom, eu gostaria de pedir a sua atenção por mais um minuto. Respira fundo aí, porque nós temos mais essa palestra e depois vocês vão almoçar, ok? Mas concentração total, respira aí, dá uma esticada, porque quero que renove a energia para que ninguém fique desatento. Alguém aí, por acaso, já fez alguma mudança na sua vida? Mudança de casa? Há 2 semanas eu fiz uma mudança, minha esposa e minha filha, de apartamento, e eu vou dizer para vocês que ali tive 2 experiências. Uma sobre o que é você realmente ver uma empresa que ela é impregnada de gestão missional, de empreendedorismo missional. Sabe por quê? Porque é uma empresa que faz tudo além daquilo que foi contratada. Então, quando nós entregamos menos do que devemos, nós não somos empreendedores missionais. Os empreendedores missionais você contrata para alguma coisa e você sempre vê que ele te entrega algo diferente e muito mais interessante em relação às suas expectativas. Outra experiência é, nós nunca podemos falar daquilo que nós não vivemos. Gestão profunda do ser. Se você sobe numa plataforma dessa, sem sombra de dúvidas, a sua vida precisa ser passada por um processo. E nessa experiência, com certeza, tive a oportunidade de entender um pouco o que é a gestão profunda do ser, porque tive que lidar com pessoas tão difíceis e tão fáceis ao mesmo tempo, onde eu e minha esposa tivemos que pensar, poxa, não é à toa que estamos passando por isso. Aprender a ter uma gestão plena. Bom, o que é plenitude na gestão? Esse é o tema da minha palestra, a essência daquele que sabe quem é. Eu acho que estamos falando de mídia e isso é muito importante, mas hoje, infelizmente, por causa de uma mídia que é disfuncional, não as funcionais como estão sendo tratadas aqui, nossos colegas publicitários, meu irmão publicitário também, o Rodrigo Sebem, e eu vejo que nós estamos muito assim, totalmente conectados a um celular, quando nós deveríamos estar assim, contemplando, em alguns momentos, para podermos ser um empreendedor missional, que são os nossos devocionais. Às vezes nós não temos feito aquilo que devemos fazer. Então, a essência daquele que sabe quem é. Será que sabemos quem somos? Trabalho na Clínica Neoplasia Litoral e no Centro Médico São Camilo, também no Núcleo Assistencial Humberto de Campos, em Balneário Camboriú. Na minha vida profissional, eu atuo em psico-oncologia e psicologia clínica. Sou especialista no atendimento a pacientes que têm câncer e seus familiares. Tive o privilégio, a oportunidade de ajudar mais de 900 casos clínicos de famílias e pacientes com câncer. E mais de 150 casos em dependência química, sem contar as questões de clínica. Por que eu falo esses números? Por uma questão de contextualização. Para chegar aqui, às vezes a gente acha que é bonito, né? Você vai dar uma palestra, você vai a um ambiente, mas ninguém viu, ou poucos aqui sabem que eu, para chegar nesse lugar, entreguei panfleto no sinaleiro. Colei cartazes de eventos para a empresa de publicidade. Quer dizer,
trabalhei em organização não governamental, como serviço voluntário, para ganhar bolsa de estudos. Tudo na vida é um processo e a gestão precisa passar por isso para você poder crescer. Um empreendedor missional que não tem marca, ele não é, de fato, um empreendedor missional que representa o reino de Deus. Porque nós precisamos entender os processos da vida, e é isso que eu quero falar um pouquinho. Também trabalho, sou voluntário no COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, e sou palestrante, desenvolvo alguns treinamentos para desenvolvimento humano, algumas palestras voltadas para pessoas que estão interessadas em, como vocês, em se desenvolver, em crescer na vida pessoal e profissional. Sou casado com a Tati e a minha filhota, a Ana. A Tati está lá no fundo, fica em pé aí, amor, por favor. Tem a música Morango no Nordeste, eu sou casado com a Morena do Centro-Oeste, pastor. É minha esposa do Mato Grosso. E nós somos um casal extremamente apaixonados. Eu sei que eu sou um amante dela e ela é uma amante minha. Nós somos extremamente conectados um com o outro. Graças a Deus. A minha filha, ela teve um diagnóstico de cardiopatia, uma anormalidade na formação do coração quando nasceu. E no primeiro ano, para resumir, ela teve que fazer 2 cirurgias cardíacas. Então, eu entendo que hoje o Senhor nos ensinou o que é você estar num ambiente, por exemplo, de UTI, conhecendo quem realmente você é. Será que você está em Deus ou não? Porque a espiritualidade consiste em você aprender a lidar com as adversidades. Quando isso nós vivemos, graças a Deus ela está maravilhosamente bem, mas nós dentro da UTI, ao invés de reclamarmos, optamos em adorarmos, porque quando a gente adora, quebram-se as cadeias. Assim Paulo e Silas nos ensinaram. Então isso é gestão profunda do ser. É você entender que o que você passa te faz ser alguém diferente. Você talvez esteja pensando, Rafael vai falar sobre RH, sobre organização. Olha, dá tempo de você sair, como diz o pastor Luiz Hermino, porque eu quero pegar você em outras áreas, porque uma empresa só funciona por meio de uma pessoa que trabalha nela, que precisa se conhecer. Então, sem se conhecer, você nunca vai ser aquilo que você precisa ser, de acordo com aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Afinal de contas, estamos num evento cristão, não é? Então, nós temos que pensar a respeito dessas esferas. E a minha pergunta inicial é, abra sua mente, por favor. E se Jesus não tivesse morrido, quem ele seria? Creio que, às vezes, nós não queremos passar por circunstâncias desafiadoras. Ele já nasceu com um propósito determinado de morrer na cruz. Mas eu quero que você pense a respeito disso. Quem ele seria se ele não tivesse morrido da forma como morreu? Vou passar um vídeo aqui. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia
é quando a gente não viveu. Querido, primeiramente, pastor Jackson, obrigado pelo convite, agradeço a Deus por estar aqui. Eu quero falar sobre isso hoje, né? Eu agradeço ao pastor Luiz Hermínio, que é o presidente do ministério, e quero falar sobre isso. Será que a sua vida é uma tragédia? Eu vejo pacientes, às vezes, que eu imagino que será a última vez que verei, porque estão numa condição complexa em função do câncer, e quando eu olho esse vídeo, eu penso, o que ele deixou de fazer? Qual é o legado que ele deixou e o que ele não fez que ele precisaria ter feito? Pessoas que fazem coisas que na última hora não conseguem às vezes nem falar para pedir perdão. Então a vida não é uma tragédia, uma morte, não é uma tragédia você descarrilhar em algum momento da tua vida desse trilho que você vive. A tragédia é o que você está deixando de fazer e que é fundamental para a sua vida. Então, minha proposta hoje é de trabalhar uma desconstrução. Será que nós estamos... Desconstrução justamente assim, entre parênteses o des. Porque não existe como essa imagem está transmitindo não haver impacto no processo de mudança. Desconstrução no sentido de parar algumas coisas e continuar outras, ou começar outras. Você está disposto a passar por isso? Porque isso envolve impacto, vai impactar sua família, vai impactar sua casa, vai impactar seu ministério. Tem momentos que precisamos dizer não para algumas coisas. Eu fui por 4 anos presidente do capítulo da DONEP na minha vida ministerial e eu precisei escolher, hoje o encargo é outro. Qual é o momento da sua vida? Você é pai, eu não perco tempo com a minha filha, eu vivo tempo com ela. E às vezes eu falo, eu preciso parar algumas coisas, porque se eu não parar, eu vou estar desconstruindo sem parênteses. Compreende? E eu quero perguntar, o que significa ter a marca real? O que você tem transmitido? Quem você pensa que é? Como você pensa que é? O que você transmite com a sua vida? Sou cristão ou uma pessoa com cristianismo? São coisas diferentes. Estamos cheios de pessoas com cristianismo, mas que não são cristãs de fato. Imaginam, simbolicamente, mas o mundo imaginário é muito diferente do real, não é? Então, qual é a questão? O que é mais importante? O que é prioritário aí? Sucesso ou importante? O que é mais importante? É ser importante ou é ter sucesso? Mário Sérgio Cortella falou que nós, às vezes, buscamos ter sucesso. As mídias sociais estão mostrando isso. As pessoas querem mostrar o que fazem, o que têm, o que ganham, o que conquistam, o prato que come, o luxo que vive. Só que ter sucesso não é um problema. Muito legal você ter não sei quantos mil seguidores, isso é muito, muito interessante, mas o teu trabalho não pode só viver para isso, para ter reconhecimento. Porque se ele ter reconhecimento sem ter importância, não vale de nada. Importar, né, na questão de verbo, Mário Sérgio Cortella diz, que é quando eu trago algo de fora para dentro. E quando eu trago algo de fora para dentro, significa que eu estou absorvendo isso para mim. Então, se você é importante, alguém está absorvendo você. Se você não é, sinto muito, você só tem sucesso. E o sucesso é passageiro. Então, vamos exercitar. Será que eu sou importante? Se questione. O que eu transmito para as pessoas com quem eu vivo? Eu tive o privilégio de conhecer o Myles Munroe, tive 2 vezes com o Myles Munroe, e uma das vezes ele começou uma conferência e ele falou assim: o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá muitos sonhos foram enterrados, muitas coisas foram entregues naquele ambiente, CDs não foram gravados, livros não foram escritos, casamentos não foram efetivados, ministérios não foram feitos. Por quê? Porque deixaram o tempo passar e não fizeram aquilo que tinham que fazer. Então eu quero propor para você morrer vazio. Esvazie-se de tudo que você tem, de tudo que você precisa, botar para fora no sentido de produtividade, com excelência, com qualidade de vida. Porque eu acho que, olhando essa imagem, existem muitos de nós que somos sepulcros caiados, que somos lindos por fora, mas podres por dentro. Transmitimos coisa que nós não somos de fato. O Anderson Silva falou: ei, desça da plataforma se você não está realmente conectado com aquilo que você tem que ser como uma autoridade espiritual. O empreendedor missional, ele não pode ser um sepulcro caiado. Aquele negócio que você escutar: eu não faço coisa com cristão, eu não faço negócios com gente que é crente, porque é só problema. Os judeus, você olha para eles e você fala: ó, são judeus. O cristão, você olha, tem gente que tem vergonha. Até nós, às vezes, nos envergonhamos. Então, chega de ter cristianismo e vamos passar a ser cristão, talvez.
eu quero que a gente pense nisso. Será que eu estou deixando de fazer coisas que são importantes para a minha vida? Todos nós somos dotados de talentos. O Miles Monroe mesmo disse isso, que se você tem algum talento e você não o executa, você está gerando escassez na vida de alguém. Se você tem talento e não executa, alguém está vivendo necessidade. Porque nós temos uma digital que ninguém tem. Nós temos uma condição de identidade que ninguém tem. Então você tem coisas que ninguém pode oferecer para o planeta inteiro. Entre 7 bilhões de pessoas, só você tem. Compreende? Então, vamos executar os nossos talentos, vamos pensar um pouco mais a respeito do que nós somos, quem nós somos, o que fazemos, por que eu vivo, o que eu estou fazendo nesse planeta. Será que estou fazendo aquilo que deveria fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Então, a identidade é um conjunto de características particulares. E eu acredito que nós expressamos a todo instante aquilo que nós somos. Nós somos aquilo que nós transmitimos. E se você não conhece a sua identidade, olhe para você mesmo. É muito simples, embora pareça complexo. Só que às vezes nós somos o que não somos e não somos o que somos. Somos o que não somos e não somos o que somos, porque nós estamos sempre buscando aquilo que a gente quer ser. Então eu acho que está na hora de a gente olhar quais são os conjuntos de características particulares que eu tenho, que lugar que eu vivo, quais são os valores pessoais que eu tenho. Isso que exala de você é quem você é. A neuropsicologia, e a psicologia cognitiva, ela fala que nós nos autossabotamos. Nós percebemos que somos mais altruístas e colaborativos do que nós realmente pensamos que somos. Sabe por quê? Porque se você for ver dentro da visão evolucionista, vamos abrir nossa mente para pensar, tá? Um pouquinho. Nós fazemos tudo por interesse, porque a gente quer somente procriar, comer e viver. Entende isso? O empreendedor missional precisa olhar qual é o sentido da minha vida. Agora acabou de falar aqui, né, o nosso irmão Davi, sou aluno lá do Mevan Academy. A gente precisa parar para olhar para a gente, para aprender algumas coisas. E às vezes realmente nós somos seres interesseiros, nós nos relacionamos às vezes porque queremos algumas coisas. A psicanálise diz que sempre há uma relação de sedução entre um homem, entre dois seres humanos, duas pessoas. Porque um oferece aquilo que o outro não tem e vice-versa. Então nós geralmente achamos que somos mais altruístas e colaborativos, nós nos auto-enganamos, isso está na ciência, não sou eu que estou falando. Por quê? Porque desconhecemos quem realmente somos e o propósito de vida que a gente deve ter. Está ali a fonte, ó, Caligaro, se você quiser, Taylor Caligaro. Não era essa apresentação, mas vou seguir com essa, era uma atualizada. Crise como processo de crescimento. Me diga uma coisa, eu falei que eu passei uma situação com a minha filha, não falei? Você acha que eu sou a mesma pessoa em comparação àquilo que nós vivemos? Não sou mais a mesma pessoa, é impossível. Até nas fotos eu vejo que meu olhar mudou, a minha maturidade passou. Você acha que eu seria igual se eu não tivesse distribuído o panfleto naquele sinaleiro? Então o empreendedor missional, ele precisa entender as marcas que ele vive. Eu vejo pessoas com câncer que só entendem que precisam mudar quando elas passam por um processo de crise. A crise como processo de crescimento. O Ivan Capelato, ele é um psicanalista que tem no Café Filosófico, uma mensagem dele que fala sobre a importância de você se frustrar. A frustração é um bem, ele diz. Quando você se frustra, você cresce. E a gente está cheio de teologia da prosperidade, que tudo vai bem, quando na verdade você precisa tirar as suas coisas às vezes para dar para o outro. Você precisa se desfazer de algumas coisas suas para você ir para frente para onde você quer. Nós queremos carros bonitos, casas bonitas, celulares modernos, mas nós não estamos olhando para dentro da gente. Identidade fala disso. Estão me entendendo, gente? Está todo mundo sério? Então, crise como processo é necessário. Se você está vivendo uma crise, se alegre. Não é que você tem que viver sempre num processo de sofrimento. Por favor, não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa entender que sem as etapas, nós nunca vamos chegar lá. É o que o coaching, ele fala. Você passa por um processo transicional de subir degraus. O apóstolo Luiz Hermínio, ele começou com uma bicicleta, não é? Indo para a igreja. E hoje ele faz um trabalho de empreendedorismo missional em mais de 20 nações. Processos, dificuldades, crises, como um processo de aprendizado. Existe um dispositivo dentro da gente que fala sobre aprendizado. E nós somos dotados de aprendizado. Bom, nós vivemos hoje numa sociedade que ela é fragmentada, inevitavelmente. Por que isso?
Porque antigamente nós vivíamos o quê? Negro, branco, rico, pobre, preto, branco, né? Feliz, triste, português, brasileiro. E hoje a gente vive o quê? Uma sociedade efêmera. Tudo é muito rápido. Identidade de gênero, discussões, inúmeros partidos políticos, ideais. Se você olhar bem, até dentro da própria igreja, enquanto não o corpo de Cristo, mas a igreja, uma é cinza com púlpito preto, a outra, ela tem aquela característica tradicional. Uma, usos e costumes, os outros, você vê a diversidade, um sujeito barbudo, outro careca, outro executivo. Então nós estamos vivendo numa sociedade que nos está incitando a lidar com os diferentes, com as diferenças, melhor dizendo. E a diversidade, ela precisa fazer parte, porque se você não aprender a lidar com a diversidade, você nunca vai receber na sua casa, nos seus negócios, uma pessoa que passa por alguma coisa que é diferente daquilo que você pensa que é correto. Porque nos tornamos preconceituosos ou ansiosos e angustiados por ter que lidar com tanta fragmentação social. Então nós temos uma sociedade hoje que ela é efêmera. Economicamente, os negócios hoje não são mais estáveis como antigamente. De um dia para o outro, pega fogo lá no navio, no meio do mar, lá em Oman, aconteceu essa semana, o petróleo explode o valor e tudo modifica a bolsa de valores, economia, nosso bolso aqui quando a gente vai abastecer o carro. Entende isso? Hoje tudo mudou. Hoje você faz um exame, você tira a foto, manda para a secretária, ela passa para o médico, acabou, pelo WhatsApp, ele já vai falar, vem aqui correndo. O mundo mudou. Hoje eu tenho pacientes que os filhos moram às vezes em outros países, do outro lado do continente. E a gente precisa lidar com isso, com essas diferenças. E nós estamos tendo dificuldades muitas vezes, por isso que os psicólogos, os psiquiatras estão com os consultórios lotados de pessoas estressadas porque não estão conseguindo lidar com essa dificuldade. Nós vivemos uma sofreguidão consumista. O que é isso? É uma ansiedade por consumo. Queremos comprar, queremos ter, queremos viver, queremos viajar, queremos comer. Impregnação de ideais, o que eu penso é o que está certo. E uma tonalidade vagamente depressiva, disse o Benito Bezerra da Silva, psiquiatra. Também tem uma mensagem dele muito legal sobre identidade no Café Filosófico. Então, e aí com tudo isso, o sepulcro caiado, depressivo. Com uma ideia de uma tonalidade, de uma sofreguidão, de uma condição angustiada, depressiva. Entende? A sociedade é voltada para o efêmero. Como é que nós vamos lidar com o eterno, pessoal? Quer falar de eternidade, mas não consegue lidar com o tempo atual? Com a condição efêmera dessa situação? O que é ser um empreendedor missional, ao meu ver? A meu ver, nós precisamos ser atemporal, primeira coisa. Por que atemporal, Rafael? Porque o mestre diz o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós temos que aprender a lidar com dois tipos de hora, cronos e dois tipos de tempo, cronos e o kairos. Então, não dá para viver só no cronos. Vivemos apressadamente, vivemos angustiados porque temos que cumprir. A vida é corrida, eu falei no Mevan Academy esses dias. Eu aprendi que Jesus nunca correu com o líder espiritual. Ele falou, Jesus nunca correu. Por que vivemos correndo do jeito que corremos? Ele dá um exemplo, não dá? Nós precisamos pensar em pregresso e vanguarda ao mesmo tempo. Alfa e ômega, passado e futuro. É difícil para nossa mente assimilar, quando a gente só pensa que nós temos projetos, olhar para frente. Compreende isso? O empreendedor missional, ele lida com essas ambiguidades a todo instante. Com uma origem e um destino, mas eu coloquei um destino e uma origem, porque o Luiz Hermínio disse que o céu, na verdade, não é o nosso destino, e sim a nossa origem. Nós estamos caminhando para lá, e como que a gente caminha para a origem, mas pensando no destino? É difícil isso, não é? Então, abrir nossa mente. E eu falei lá no Mevan Academy esses dias, numa discussão, nós precisamos tirar a Bíblia do painel do carro. É desconstruir a nossa religiosidade e aprender a falar de espiritualidade com uma característica humana, com uma característica humilde, com uma característica sábia, para que a gente tenha abertura para pensar a respeito dessas coisas. Então, a marca real, ela fala de duas coisas, original e genérico. Qual é a diferença entre original e genérico? Deixa eu correr aqui. Original, maior valor, durabilidade, fidelidade, reconhecimento. Genérico, sem durabilidade, frustra as pessoas, parece, mas não é, mais fácil, mais barato. Pensa aqui, 2 caixinhas da JBL, uma original, uma genérica. A genérica, o som não tem qualidade, você compra e fala, pô, que porcaria. A outra você fala, nossa, essa aqui mudou a minha história, eu gosto de música, gosto de som, isso aqui, tem muita qualidade.
Quando alguém olha para você como um empreendedor missional, será que ele pensa que você é original ou que você é genérico? Pensa aí. Identidade é uma condição estrutural. Tá? Se você compra uma roupa original e compra uma genérica igual, a genérica não dura. A genérica passa batida e ninguém quer nem dar valor, porque fica com raiva. Se as pessoas estão sentindo raiva de você em alguns momentos, não é porque você está provocando alguma coisa, é porque você está deixando de fazer o que você precisa fazer. Porque Deus é amor, e se Ele é amor, nós temos que ser o quê? Originalmente como Ele. Expressar e viver o amor. Senão não tem como ser um empreendedor missional efetivo. Identidade, condição estrutural, inúmeras variáveis e afeta diretamente a nossa autonomia. Identidade tem tudo a ver com a sua história. Onde você nasceu, de onde você veio. Eu sou descendente de italiano, filho de gaúcho, pense, toco gaita, gosto de chimarrão e não tem jeito de não falar alto e se gesticular. Mas nós precisamos ir pulindo algumas coisas. A nossa identidade, ela caminha para o futuro, é inclinada para o futuro. Olha aqui, ó, toda construção de identidade bem-sucedida é aquela que você decide não olhar mais para trás. É aquela que você decide que só olha para frente. A identidade é inclinada para o futuro, disse o Clóvis de Barros Filho. Identidade, construção, futuro. Crise, olhar para trás. Eu preciso olhar para trás para corrigir algumas coisas. Eu falo para os meus pacientes, vamos olhar para o conflito, vamos resolver. Mas se fosse para nós olharmos só para trás, os olhos não eram na frente. Olhe para a frente no processo de construção e olhe para trás para resolver os conflitos. Peça ajuda para alguém que possa te ajudar a desenvolver esse problema, a elaborar essa questão. A identidade é uma relação entre nós com o mundo, a minha consciência, o meu corpo e o ambiente externo ou o outro. E ainda eu arrisco aqui em dizer, a espiritualidade também. É um complexo que envolve várias facetas. E se eu não tenho uma maturidade nessa área, eu vou sempre ser um teknon, que no grego significa um filho imaturo. Então, nós vestimos essa roupagem em algumas áreas. Às vezes no casamento eu sou o teknon. E às vezes na vida econômica, nas finanças, eu sou o quê? Um ruios, que é um filho maduro na origem grega. Deixa eu correr, gente. Tornar-se alguém é igual passar pelo processo de construção da identidade. Então, olhe para o futuro, olha o que você quer fazer, olha o que você precisa passar. Está em crise, peça ajuda, vamos resolver, vamos pensar. O que eu preciso mudar na minha vida? Que tipo de vida eu estou tendo? Qual é o meu lifestyle? O que eu preciso reorganizar? A minha boca? O meu jeito de comer, meu jeito de falar, meu jeito de olhar, meu jeito de vestir, meu jeito de se comportar, meu jeito de trabalhar, o jeito como eu coordeno meus negócios. Como é a identidade de um empreendedor missional? De fato. Então, eu tinha colocado outro slide ali do pusilanimidade é o ato de covardia. Muitos cristãos, ninguém nem sabe quem ele é um covarde, porque ele não expressa quem ele é. A Rosa Parks, ela se posicionou em 1955 dentro de um ônibus onde os negros não tinham direitos e havia segregação racial. Então, os brancos sentavam na frente, os negros sentavam atrás, e quando estava lotado o ônibus, os negros tinham que levantar para o branco sentar, e um dia ela falou, eu não quero mais isso. Ficou sentada, o branco ficou de pé, foi presa, pagou fiança, saiu. Quando ela saiu, o que aconteceu? Ela mudou a história dos negros nos Estados Unidos. Ela libertou uma geração. Um empreendedor missional é um sujeito que tem posicionamento e não viola os seus direitos, não viola os seus valores, respeita aquilo que é. Você está respeitando aquilo que você tem quanto valor? Ou às vezes você nem sabe o que você tem como valor de um empreendedor missional? Posicionamento é a palavra. Então Jesus disse, eu sou e não eu tenho. E nós queremos ter a todo tempo, ao invés de ser alguma coisa que Ele quer que a gente seja. Precisa parar um pouco para olhar para dentro de si, gente. Está aqui o sujeito pusilânime. Olha como ele é esquisito. Disse lá em Apocalipse que os mornos, eles serão vomitados. Assim, sendo você morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não quer a gente morna, Ele quer a gente quente ou fria, mas o morno não. Entende isso? Morno, não, quente sim. Alguém gosta de tomar café frio aqui? Alguém gosta de tomar café morno? Não, a gente quer quente. Então a pusilanimidade é um sujeito morno.
pega na mão de qualquer jeito, né? O Maurício Cortella fala isso, abraça de qualquer jeito, não tem intensidade nas coisas que faz, não tem amor nas coisas que faz, não tem pegada naquilo que empreende, não é um cara que fica esperando com a expectativa da vinda do Messias, entende isso? Ele acorda todo dia e a vida dele é aquela desgraça. Chega disso. Você tem uma digital que ninguém tem, é 7 bilhões de pessoas diferentes e só você faz aquilo que você pode fazer. Alguém está passando fome, necessidade, sede e não tem roupa por causa de você e de mim, que não executamos nossos talentos. Compreende isso? Então a marca real é original, é vívida, diferente do genérico que ela está em decomposição. Né? Uma mulher, quando ela passa pelo processo de parto, o que ela faz? Ela sente dores, ela sente dificuldade, ela sente toda aquela angústia da passagem da criança, mas quando ele nasce ela esquece daquilo, porque ela viveu o propósito. Às vezes crescer dói. Quem aqui nunca sentiu uma dor no joelho, nos mamilos, nos cotovelos quando estava crescendo? Processo de estirão do desenvolvimento humano. Então nós temos que passar às vezes por processos de dor. Crescer dói, gente. Está aqui dói, seria muito mais interessante estar em casa. Eu tenho que terminar minha mudança lá ainda. Queria estar em casa arrumando, pastor Jackson, mas não tem jeito. Só que tem horas que eu falo, eu estou fazendo um treinamento só sobre qualidade de vida, quebrando o protocolo a respeito de viver uma vida de alta performance com lixo de qualidade. Qualidade de vida é você parar também às vezes para descansar. Jesus dormia, Jesus se retirava, ele orava, entende isso? Então, né, a síndrome de burnout, eu não vou falar porque não vai dar tempo, é uma síndrome que tem se desenvolvido em muitos profissionais, porque exaustão, sobrecarga, assumir aquilo que não é para você, quem não conhece quem é, faz tudo que vem pela frente. Por isso que ano passado tivemos tantos líderes espirituais se suicidando, porque assumem demais, acha que é administrador, acha que é contador, acha que é pastor, acha que é pai, acha que é marido. Cara, ninguém aguenta viver desse jeito. O que você é de fato? Eu não vou falar porque senão não dá tempo, isso aqui. Mas uma outra hora quem sabe a gente fale. Então, nós precisamos lidar com as nossas emoções estressantes e incapacitantes, disse Daniel Goleman. Sentir as emoções é o que nos torna rico. Não tenha medo de sentir as angústias. A angústia é a consciência de que você precisa mudar alguma coisa. A angústia é positiva. Ela é consciência de que algo tem que mudar. Se você está angustiado, muda aí. Perceba o que tem que mudar dentro de você. Para não adoecer, identifique quem você é. Para não adoecer, quer ver? A gente tem exemplos aqui, ó. A escolha ela é detentora de destino. Toda escolha, dentro dela está embutido destino. E se eu não escolher, eu não vou ser ninguém. Eu podia ter escolhido vir dar essa palestra pelado, viu, pastor? Poderia, sair de casa sem roupa. Mas eu escolhi botar um terno, para estar de acordo com a circunstância. Compreende isso? O que escolha você tem feito? Antes de sair de casa, você escolhe se você vai tomar café ou não. Se você vai escovar os dentes ou não. Você pode escolher. Toda escolha tem um destino. O que você está fazendo com a empresa que você tem, com os negócios que você tem, com os filhos que você tem? Você olha nos olhos do seu filho ou não? Você olha nos olhos da sua esposa, diz para ela que ama. Qual é a escolha que tem feito? Não adianta daqui 10 anos falar, meu casamento está um lixo, mas você não olha para sua mulher. Daqui 10 anos está com uma doença por causa de descuido com a sua saúde. Crente come, né? Meu Deus, como crente come. Cara, desculpa, mas a gente come mesmo às vezes. É natural gostar de algumas coisas e comer mais, mas a gente precisa se cuidar também. Não vou no médico, Jesus é meu mestre. Desculpa, ele andava com Lucas que era médico. Não é? Estou errado ou estou certo? Então nós precisamos às vezes, mulheres ir no ginecologista, homem no urologista, não tem nada de problema nisso. Vai no psicólogo, não é nada, isso não é do inimigo, não é? É uma coisa natural, cuidar da saúde mental. Então escolha. Eu quero só falar sobre isso aqui. Na época da ceia do Senhor, Jesus pediu para Pedro e João irem à cidade para montar a ceia e encontraram um homem com um cântaro de barro, um cântaro de água. E Jesus deu a instrução para eles: encontre esse homem, siga ele, vá até a casa e o dono cederá aquele lugar onde era o cenáculo. Olha só, aqui mostra bem a questão da identidade. Por quê? Porque Pedro e João, eles foram lá para quê? Para servir, preparar o ambiente onde seria o GPC, Gestão Profunda do Ser com Jesus Cristo. Não é? Eles encontraram um homem que era o homem do cântaro com água. O homem do cântaro com água, ele representa simbolicamente um homem que carregava a palavra.
instruído. O homem que é instruído é um homem que conduz. E aí você não faz nenhum curso, você não busca nada, você não vai para a Mevan Academy, você não vai fazer faculdade. Tudo vem assim, deita no travesseiro e deita em cima do livro, né? E entra na minha mente. Não é assim. Homens que conduzem são homens que são instruídos, que carregam a palavra. E esse homem, ele abriu o caminho para eles encontrar o quê? Homens provedores. O dono era um provedor. Agora imagine se fosse feita alguma inversão. Você acha que a ceia teria acontecido ou não? Acho que não teria, não é? Por quê? Porque se eu não executo aquilo que eu preciso executar, algumas coisas não vão acontecer e algumas pessoas vão passar necessidade. Então, identidade fala disso, de saber o que nós precisamos fazer em cada momento. Não é porque eu ando com o mestre que eu não posso servir. O empreendedor missional, o primeiro papel dele é servir. Os camaradas andavam com Jesus todo dia. Pedro e João, eles foram fazer o quê? Preparar, servir. É uma questão de identidade. E Jesus disse, se for possível, passe de mim esse cálice, senão seja feita a sua vontade. Superação é o que constitui o ser. E a gente volta no slide lá do começo, tá? Eu tenho que terminar, passou o meu tempo já. Jesus, se ele não tivesse morrido, será que hoje nós teríamos antes de Cristo e depois de Cristo? Quando a gente supera as coisas, nós nos constituímos como tal. Sartre disse que o homem caracteriza-se antes de tudo pela superação de uma situação. Eu acredito que nós precisamos superar para ser aquilo que nós precisamos realmente ser. Se você não quer enfrentar, nunca se constituirá enquanto ser no mundo em que vive para fazer aquilo que deve. Não tenha medo dos obstáculos. Para chegar no topo do Everest, certamente será bem complexo. Terão dias difíceis, momentos de frio, momentos de falta de ar, angústia, mas você não vai desistir, porque a superação te constituirá como aquele que chegou no summit, no topo. Ok? Então, quer chegar no topo? Supere aquilo que precisa. Enfrente aquilo que necessita. O empreendedor missional é assim. Jesus, ele era assim. José do Egito era assim. Pessoas resilientes. Jesus, olha só o mindset de crescimento desse homem. Ele, enquanto homem, sem internet, falou, com 12 sujeitos eu vou conquistar o mundo. E sem WhatsApp, ele chegou nos 4 cantos da terra. Ele morreu há mais de 2000 anos e hoje ele ainda vive. Não é um mindset de crescimento? Ele acreditou no projeto que ele tinha, ele sabia quem ele era. Ele entendeu que se ele morresse, ele superaria coisas que mudariam a vida de uma nação inteira. E às vezes a gente não quer sair da cama de manhã com essa expectativa do novo. Eu quero te desafiar a exercitar a autopercepção. Porque aquele que realmente é empreendedor missional, o empreendedor missional ele tem capacidade de lavar os pés de alguém. Porque isso não vai afetar a sua identidade. Por isso Jesus lavou os pés dos apóstolos. Você está disposto a fazer isso? Quem de você faria isso? Ontem eu fui tocado por aquela imagem, por isso eu decidi falar. Então, gente, para fechar a última frase, Jung disse assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Minha proposta para vocês hoje é que vocês possam olhar para dentro de si e despertar. Meu muito obrigado, aqui é minha rede. Obrigado.